atenção de toda a sociedade, que é o Setembro Amarelo, precisamos falar sobre suicídio. Convidamos a doutora Rose Viviane, passamos a palavra para você agora, para dar continuidade a essa palestra. Bom dia a todos. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de falar de temas tão importantes, depois de uma fala tão incrivelmente esclarecedora e emocionante de Daniela e de seu Jorge. Depois de Setembro Verde, precisamos falar também sobre o Setembro Amarelo. E a respeito de quê, né, é o Setembro Amarelo? Bem, o Setembro Amarelo é o mês de alusão, de prevenção e conscientização em relação ao suicídio, que é muitas vezes um tema cheio de tabus e que acaba sendo invisibilizado justamente por conta desses tabus. E existe muita polêmica a respeito dos motivos para abordar o tema, principalmente levantados por pessoas que direta ou indiretamente lidaram com o tema, seja porque já viveram uma crise suicida, seja porque perdeu alguém da família ou alguém próximo para o suicídio. Mas a gente precisa e espera com essas palestras, com essas conversas que a gente tem trazido durante esse mês, na verdade desde o mês passado, é justamente ampliar essa percepção de que o tema nos compete, a todos nós como sociedade, né? Claro que a gente não conta, e assim como a Daniela também colocou no tema dela, a gente não está esperando o que vai acontecer com a gente, mas é importante a gente se educar e se capacitar para perceber os casos em que isso possa estar acontecendo. Então, é nesse sentido que eu fui até enfática em relação ao tema de que precisamos falar sobre o suicídio. E pego um gancho com o que a Daniela deixou, né? O que é que a gente tem a ver com isso, né? Eu espero que fique claro o suficiente à medida que a gente conversa, tá bem? Bom, iniciando pelas apresentações, eu sou médica e psiquiatra, formada pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde, UFCIDAL, e atuo como médica, como psiquiatra, tanto clínica quanto forense, né? Forense, principalmente pela Secretaria Estadual de Socialização, o SERIS, como perita, e assessora técnica da supervisão de atenção psicossocial da SUAP, que é através dela que eu estou aqui hoje. Bom, os objetivos dessa apresentação são principalmente, né, se eu puder colocar em uma única palavra, a questão da autoanálise. Da autoanálise em relação às nossas percepções em relação ao tema, como lidamos, quais são os nossos preconceitos, quais são muitas vezes as ideias que trazemos já preconcebidas, seja por influência social ou religiosa. Então eu espero que o que a gente conversar aqui traga principalmente essa autoanálise, para que a partir dela a gente possa adotar uma postura mais positiva, mais proativa em relação ao tema, certo? Então, por que precisamos falar sobre o suicídio? Então, aqui eu trago alguns pontos que são muitos, mas só para justificar. O suicídio ele é um tema complexo, ele envolve muitos fatores. Muitas vezes as pessoas tendem a simplificar quando tem a notícia de alguém que cometeu suicídio, as pessoas tendem a simplificar que foi porque acabou o casamento, porque perdeu o trabalho, mas na verdade é um tema muito complexo que envolve não só questões biológicas, predisposições genéticas. A gente sabe que
em relação a casos familiares. Uma pessoa que tem história de casos familiares tem uma possibilidade maior, uma probabilidade maior de cometer suicídio. Há um estudo que indica que gêmeos monozigóticos, entre eles, se um cometeu suicídio, existe uma chance 10 vezes maior para o gêmeo dele de cometer suicídio do que a população em geral. Então a gente sabe que existe um componente genético, uma predisposição, mas cada vez mais a discussão em relação ao suicídio, justamente por ser esse tema tão complexo, hoje em dia, tanto as discussões acadêmicas, né, e os trabalhos, eles têm se voltado muito para o contexto em que essa ideia suicida se desenvolveu. E esse contexto envolve situações sociais, né, de marginalização, questões sexuais e questões que envolvem muitos preconceitos também que a nossa sociedade acaba perpetrando contra minorias. Então, a gente vê que os índices de tentativa de suicídio são maiores em minorias, indígenas, quilombolas, pessoas LGBTQIA+. Então, existe essa sobreposição de fatores, né? Alguns grupos que demonstram ter uma predisposição, digamos assim, uma probabilidade maior de estar exposto às questões voltadas ao autoextermínio, né? A ideia de tirar a própria vida, e elas passam por essas questões, além das questões biológicas, né? E é importante a gente lembrar da relevância do tema, que é tão invisível, né, tão invisibilizado, como eu falei, que a gente não sabe, mas o suicídio hoje mata mais pessoas em número do que o HIV já matou, do que guerras já mataram, do que acidentes já mataram no mundo. Então, realmente é um tema que precisa ser visto com mais cuidado e eu espero que a gente tenha essa consciência para isso a partir do começo das reflexões, né? Ao contrário de outras regiões do planeta, aí nas avaliações da OMS, cerca de 147 países avaliados, 17 deles mostraram uma tendência de aumento dos números de suicídio, ao contrário dos outros. Ao contrário, por exemplo, do que antigamente era mais comum na Europa Ocidental, esses números em vários países tiveram a tendência a diminuir, mas nesses outros países, incluindo países da Europa Oriental, países da Ásia, países da América, e o Brasil está incluído nisso, essa tendência foi de aumento nos últimos anos. E aí estima-se no mundo que a cada 40 segundos uma pessoa tenta suicídio. E a cada 3 segundos, uma comete suicídio a cada 40 segundos e a cada 3 segundos há uma tentativa. Então, enquanto estamos conversando aqui, a gente tem um número assustador de pessoas em sofrimento e tentando tirar a própria vida. Se falarmos em termos de Brasil, é considerado que aconteça um caso de suicídio a cada 45 minutos. Então, desde o tempo que estamos aqui, estatisticamente, alguém já cometeu suicídio no Brasil hoje. Né? Estima-se que uma morte por suicídio impacta ao menos a vida de 6 pessoas, de forma direta. Quando se faz essa estimativa, está levando em conta principalmente as pessoas mais próximas, pais, irmãos, algum amigo mais próximo, mas na verdade existem vários estudos que mostram números muito maiores quando você considera indiretamente, principalmente alguns fenômenos que estão relacionados com o suicídio. Que a gente fala de alguns como contágio suicida, quando às vezes em uma escola, por exemplo, uma criança comete, e aí acaba acontecendo outras tentativas. Muito recentemente a gente esteve em Del Rico fazendo algumas palestras,
Então, por que é que acontece? Né? E muitas vezes essa replicação do evento acontece por motivos diversos. Identificação, às vezes a pessoa está em sofrimento e não tem espaço para conversar com aquilo, não tem acesso a serviços de saúde que possam ajudar, e muitas vezes passa também por uma divulgação equivocada, então essas pessoas acabam, por identificação, replicando o fenômeno. Então isso também é algo crítico das pessoas quando a gente está nesse período do ano falando tanto sobre isso. Mas a gente precisa falar justamente para ter consciência e procurar ajudar, né? Ter uma ação mais proativa em relação ao tema. Aqui, só para dar uma noção a respeito do tema, foi realizado um trabalho em Campinas. Esse trabalho foi realizado em vários países do mundo, de todos os continentes. Aqui no Brasil, a cidade escolhida foi Campinas. Tá? E aí, da amostra avaliada, das pessoas de cada 100 habitantes, ao todo foram 400 e poucas pessoas no estudo, mas aí a média ficou nisso. A cada 100 habitantes, 17 pessoas, ficou cortado aqui, mas são 17 pessoas, já chegaram a pensar seriamente em tirar a própria vida. Dessas 7, 5, aliás, dessas 7, 5 fizeram planos realmente de como executariam isso, como fariam, por enforcamento, se jogando na frente do carro, tomando venenos, tá? 3 pessoas tentaram. E aí a gente entende a dimensão do quanto é subnotificado. A gente tem lá aquela estimativa que já é assustadora, né, de que a cada 45 minutos alguém tenta suicídio, mas se você pensar que das 3 pessoas que tentaram suicídio, apenas uma procurou atendimento em um serviço de pronto-socorro, a gente tem uma percepção do quanto a gente não está percebendo, né, da gravidade e do tamanho da situação. Né? Então, esse gráfico ele mostra, ele é bem ilustrativo nesse sentido da invisibilidade do tema. E aí eu resolvi pensar, a partir dos principais pontos que a OMS nos orienta de abordagem, uma árvore da vida, né? Com seus ramos estratégicos. Então aqui eu quis esquematizar os principais fatores que a gente precisa pensar a respeito do suicídio. Então a gente precisa saber identificar fatores, a gente precisa falar dos meios de comunicação, de como a mídia e os meios de comunicação abordam o tema, os fatores que são proteção para a pessoa em relação ao suicídio, como abordar o tema, né? E a questão da escuta ativa e acolhedora, o monitoramento, como intervir e o tratamento dos transtornos mentais. Eu quis colocar, apesar de ficar aparentemente repetitivo, mas eu quis enfatizar a questão dos transtornos mentais, porque estima-se que 90% dos casos de pessoas que tentaram suicídio tinham um transtorno mental, mesmo alguns diagnosticados, a maioria não, mas estima-se que a maioria, em torno de 90%, tinham um transtorno mental de base, né? Então, vamos aí pegar cada um dos nossos ramos e discutir um pouco. A respeito dos fatores de risco, é importante a gente procurar notar, ter a sensibilidade principalmente de notar mudanças de comportamento das pessoas próximas, né? Pessoas que convivem com a gente, pessoa que às vezes era muito solicitada socialmente, gostava de fazer atividade física, participava de muitas coisas, essa pessoa passa a participar menos das questões. E começam a manifestar com frequência sentimentos de
a vida está sem sentido, às vezes é bem difuso assim mesmo. A vida está sem sentido, não sei, às vezes eu não tenho vontade de levantar, eu queria ficar na cama, às vezes eu queria dormir e não acordar tão cedo. Então são verbalizações muito indiretas, mas que podem nos indicar uma mudança de comportamento da pessoa e ser um flag nos chamar a atenção para o que é que está acontecendo e de repente a partir daí começar uma conversa e tentar abordar a pessoa para entender o que está se passando com ela, né? E muitas vezes a gente observa que essas pessoas podem ter problemas familiares, questões relacionais, muitas vezes voltam às questões justamente de julgamento, por questões, a gente viveu isso bastante forte nos últimos 4 anos, né? Às vezes por questões políticas, por ideologias, às vezes por questões da sexualidade, que a gente tem um monte de preconceitos na nossa sociedade que são incrivelmente cruéis com quem desvia do que é considerado o padrão, né? Então isso é importante também. E aí essa pessoa vai tendendo ao isolamento, como eu citei. É preciso avaliar se a pessoa tem mudado os hábitos para um uso mais intenso de álcool ou outras drogas. É importante notar, isso é bastante comum em adolescentes, em nosso atendimento do dia a dia, de ver que existe muito uma forma de extravasar a angústia, né? e a tristeza que a pessoa está sentindo através da automutilação. Então, às vezes, a gente, quando está conversando, a gente observa que existem cicatrizes, existem pequenos cortes em braço. É um fator a se observar, é um fator de risco. Eu já citei a questão da sexualidade. A pessoa, às vezes, pode abordar diretamente a ideia de suicídio ou indiretamente, como eu falei antes, né? Então tem a questão da ideação como fator de risco. Exposição a casos de suicídio, como eu exemplifiquei no começo, a questão da replicação, da contágio suicida, como a gente às vezes se refere, porque a pessoa já tem todo esse sofrimento, todas essas questões, e muitas vezes ela vê no suicídio uma forma de sair daquele sofrimento, né? E acaba replicando, se inspirando em casos que foram bem-sucedidos, digamos assim. Sinais de alerta principais: tentativas de finalizar assuntos, fazer doações, cartas de despedida, pedir ajuda. Então, sempre que alguém pedir ajuda, ouça, acolha e tente ter uma abordagem um pouco, ao mesmo tempo acolhedora, mas tentando não colocar juízos de valor. A pessoa está precisando realmente ser acolhida, ela não está precisando que você julgue que aquilo é besteira, é só uma fase, vai passar. Então é importante que a gente tenha essa noção de saber ouvir de forma ativa e também não se desesperar, né? Não vai adiantar muito ter 2 pessoas desesperadas. Então, por mais que seja chocante, tentar manter a calma, tentar ser acolhedor e a partir daí tentar orientar a pessoa para alguns serviços que a gente vai falar logo mais. Só reforçando aqui que, segundo a OMS e os principais meios, né, que estudam o tema, os principais fatores de risco para suicídio são tentativas prévias e, como eu já tinha citado, a questão de transtornos mentais, que muitas vezes não são diagnosticados por falta de acesso também. Pode passar. E aí, no que concerne a meios de comunicação, é importante o cuidado em relação a como veicular as notícias de suicídio. Muitas vezes, até a gente mesmo tem uma tendência meio carniceira de procurar fotos, de procurar detalhes. E, bom, uma imprensa séria deve evitar
expor diretamente nomes, meios como foram executados, porque a gente precisa entender que por trás daquela pessoa existe uma família também em sofrimento, existem amigos em sofrimento, existem essas pessoas que se identificam. Então imagina para um pai, uma mãe que já está sofrendo absurdamente com a perda de um filho, se deparar com fotos da pessoa morta, com pessoas falando a respeito daquilo como se fosse um personagem, né? Como se fosse uma coisa fora da realidade. Então, ter cuidado na forma de veicular é importante. Para isso, buscar abordar o tema a partir de uma perspectiva positiva. Como é que a gente fala, né, de uma perspectiva positiva de um tema tão difícil? No sentido de aconselhar, ser um pouco genérico em relação à informação, porque é uma informação, precisa ser dada, mas tentar sempre direcionar essa informação no sentido de aconselhar a pessoa a buscar ajuda, a identificar meios onde a pessoa pode conseguir essa ajuda. Então, a perspectiva positiva é nesse sentido. E aí, a gente falou dos fatores de risco, precisamos falar dos fatores de proteção, né? Então, tratar, como a gente falou que transtornos mentais acabam sendo quase 90% das vezes os responsáveis, os associados às tentativas de suicídio, tratar as condições associadas, transtornos mentais e uso de álcool e outras drogas. O acolhimento na expressão dos sentimentos, como a gente já conversou, estimular a autoestima e a autoeficácia, que a pessoa às vezes em um quadro depressivo, ela tem uma sensação muito grande de que ela não é capaz de fazer as coisas, de que ela não dá conta, de que ela é uma fraude, de que, enfim, são muitas autopercepções negativas, muitas vezes levadas por um quadro depressivo. Então, quem está do lado tem que estar consciente e calmo para lembrar, não, olha o quanto você já fez, olha a sua vida, olha o que você tem. Não é verdade que você é tão derrotado na vida, a vida não é perfeita, mas você conseguiu tantas coisas por seus próprios méritos, enfim. Existem formas de a gente tentar estimular para que a pessoa tenha sua autoestima um pouco mais relembrada, porque em quadros depressivos a pessoa meio que esquece os próprios valores também. Relações positivas com a espiritualidade, isso eu coloco aqui sem direcionar para nenhuma religião, mas a gente no dia a dia observa que algumas têm uma tendência às vezes a dizer a pessoa coisas que a gente está justamente aqui orientando para não fazer. Isso vai rezar, isso é coisa de Deus, né? Não é porque você não tem fé, é por vários motivos, menos porque a pessoa está sofrendo. Então acaba invalidando o sofrimento da pessoa. Então as relações com a espiritualidade, seja qualquer a sua vertente ou religião, precisam ser acolhedoras, de apoio. Pelo contrário, de fazer o que a gente está dizendo, de estimular que a pessoa se cuide, que ela é importante para aquela comunidade e ela merece e precisa ser tratada. Relações positivas, acho que coloquei tudo. E aqui só para reforçar o quanto é importante a gente focar em estruturas de saúde mental, investir em saúde mental, né, na rede de atenção psicossocial. Esse quadro ele é de uma das cartilhas do OMS e ele mostra como a presença de CAPS em uma região é protetiva em relação a tentativas de suicídio. Aqui, indo para a direita, a gente tem o fator de proteção de ter CAPS e à esquerda as populações que quase não têm acesso a serviços de saúde, muito menos saúde mental, e aí agropecuários, pessoas mais isoladas, indígenas, essa curva enorme e assustadora, a quantidade de suicídio entre eles é muito grande, por várias questões, né, que perda de território, perda das suas identidades culturais, né? Então, existem muitos fatores relacionados, mas aí aponta que só o fato de existir o CAPS
Ao contrário do que o senso comum pode supor, falar sobre o tema é um fator protetor em relação ao suicídio, às tentativas. Então, se a pessoa de alguma forma exprime, mesmo que indiretamente, como a gente estava conversando, que não faz sentido, tenha uma postura aberta em relação a ouvir, porque na verdade quando a pessoa se sente acolhida, a tendência é de que esse pensamento ele regrida, né? E existem muitas questões, existe uma teoria, a suicidologia é um campo enorme de estudos, mas existe a teoria da ambivalência suicida. E o que seria isso? A pessoa que está em sofrimento, tentando tirar a própria vida, ela não necessariamente quer tirar a própria vida. Muitas vezes ela tem um sofrimento muito grande, ela quer acabar com aquele sofrimento. Então, muitas vezes, o fato de ter um suporte, ou até de ter uma barreira ou algo que impeça o impulso dela de tentar um suicídio, já pode ser protetor. Então, quer dizer, é um tema que ele é de saúde coletiva, mas é concernente a sociedade como um todo, a pensar estratégias até no âmbito da engenharia, por exemplo. Se a gente pensar que em cada cidade acaba surgindo, até por essa replicação suicida, certos pontos que são referência de tentativa de suicídio, por exemplo. Aqui a gente tinha ponto regional. Depois que foi colocada a barreira ali naquela ponte, caiu drasticamente a quantidade de tentativas. Então, quando a gente vai falando dessa ambivalência, só o fato da pessoa chegar ali e ter um obstáculo a mais para ela tentar executar, né, o suicídio, consumar o suicídio, ela acaba desistindo. E do mesmo jeito, quando ela tem essa abordagem positiva, ela acaba desistindo. E, digamos que ela sai de uma visão afunilada de que a única saída para o que ela está sentindo, para o sofrimento que ela está sentindo, é acabar com a própria vida, e amplia um pouco mais a percepção. E pode ser que exista uma outra saída. Então é importante a gente ficar atento em relação a esse acolhimento e esse parênteses em relação à necessidade das políticas serem cada vez mais abrangentes, né? Pensarem em algumas estratégias, tá certo? Para a gente conseguir diminuir cada vez mais os números. E aí mantém a escuta ativa. A lei de calma, como a gente já falou, né? Ela deve respeitar o indivíduo, aceitando sua dor, ao mesmo tempo que deve ser realista. Não adianta dar falsas promessas de que as coisas vão se resolver. Não vai ficar, amanhã a gente vai dar um jeito. Não é assim. A gente vai buscar uma forma de resolver. Mas eu estou junto. Né? E a partir desse acolhimento, procurar indicar a pessoa a procurar atendimentos especializados, procurar pessoas que possam orientar melhor. De repente, começar um tratamento que vai melhorar os sintomas e vai redimir a ideação, né, e o risco do suicídio. Mais uma vez, a questão de não fazer juízo de valor, não colocar o peso para a pessoa de que ela está pecando, porque é uma coisa que Deus vai ver com maus olhos, porque a pessoa não está fazendo porque ela quer, ela está em sofrimento. Né? Então, não julgar é importante. E a conversa precisa ser honesta e respeitosa. Na dúvida, pergunte. E uma coisa que é importante aqui nessa questão também é procurar desconstruir também, né, as nossas ideias, porque a gente fica falando assim o que fazer e o que não fazer, mas aproveitar esses momentos em que o tema é colocado para a gente refletir quais são nossas concepções em relação ao tema é importante para que ninguém quer passar pela situação de intervir numa situação de uma crise suicida de uma pessoa que está em sofrimento, mas pode acontecer. E eu acho que a gente só pode melhorar a abordagem quando a gente reflete a respeito das nossas próprias limitações, preconceitos. Então é bem importante isso. Em questão do monitoramento, aí a gente já está falando de pessoas em risco real de
Enquanto durar a crise, é importante não deixar a pessoa sozinha. Controle os meios potencialmente lesivos. E aí pode ser facas em casa, às vezes até produtos de limpeza. Pessoas que vivem no campo têm muito acesso a venenos, cordas, enfim, tem vários meios que a pessoa pode usar. Então, durante a crise, esconde tudo que a pessoa pode usar contra ela e fica do lado dessa pessoa. Dá um jeito de estar sempre do lado dela. Proponha também um vínculo. A partir do momento que você conversa com uma pessoa, que você é acolhedor e a pessoa se sente segura para se abrir com você, isso terapeuticamente a gente faz também na consulta, no atendimento. Olha, eu sei que não vai ficar bem de um dia para o outro, mas se por acaso bater um cheiro maior e você pensar que precisa tentar, converse comigo antes, vamos conversar antes. Então, esse tipo de vínculo, a gente está justamente usando a questão da ambivalência. Às vezes a pessoa está sentindo falta de ter alguém para apoiá-la naquele momento. Então, tenta estabelecer esse tipo de vínculo também, tá? Em questão, aí já é mais uma intervenção, equipes profissionais precisam ser treinadas para rastrear os casos potenciais de suicídio, identificar pessoas com transtorno mental ou uso problemático de álcool e outras drogas, o acompanhamento dos tratamentos que deve ser feito regularmente em serviços como CAPS, visitas domiciliares para avaliar como a pessoa está, algumas estratégias, como por exemplo, se a pessoa está em risco e tem pouco suporte familiar, de repente propor de disponibilizar medicação para 2, 3 dias de tratamento e aí a pessoa volta no serviço, porque também é uma forma de manter o apoio e garantir que ela não vai ter uma quantidade grande de medicamento que ela possa usar para tentar suicídio. São algumas estratégias, na verdade. Promover estratégias e protocolos de abordagem, nos casos de uma pessoa com risco. Na verdade, tudo isso volta para a questão de que a gente precisa transformar o tema suicídio em um tema mais recorrente e estar além do Setembro Amarelo. A gente precisa estar sempre capacitando a equipe para entender a importância de como atuar em uma crise suicida, assim como nós também precisamos pensar a respeito da questão, né? E reformar as nossas percepções a respeito dela. Então, eu coloquei só algumas questões também que, de repente, até na unidade básica, um agente de saúde pode perceber a partir das visitas com a família, aquelas mudanças de comportamento que eu falei. Então, muitas faltas ao trabalho, por exemplo, isolamento, relações interpessoais escassas e distantes, né? Hoje em dia, principalmente depois da pandemia, as pessoas, a gente já era muito voltado para as relações virtuais e elas são tão superficiais, né? Elas são tão pouco protetivas e às vezes elas são até estimulantes em alguns pontos, né? Quem nunca ouviu falar em relação ao adolescente, por exemplo, participar de certos grupos que propõem certos desafios que acabam levando o jovem à morte, como aquela baleia azul, por exemplo. Então, nesse sentido, para os adolescentes, ter uma vigilância em relação ao conteúdo que está sendo utilizado, que está sendo consumido pela criança, mas também a questão do tempo, em relação ao tempo dedicado naquele tipo de interação. As pessoas estão cada vez mais sozinhas, né? E iludidas de que tem companhia, porque estão ali no celular, estão conversando com alguém que interage, mas na verdade as angústias continuam ali, né? Então ter vínculos e estimular vínculos reais é o fator protetor, é algo que deve ser estimulado, tá? Em relação ao tratamento, né, que, como eu disse, depois de tudo que a gente conversou, acaba sendo redundante, mas é importante
já não faz as coisas como costumava fazer, tenta encaminhar essa pessoa para um tratamento. Né? O tratamento, a OMS, ela cita que a cada 10 casos de suicídio, 9 poderiam ser evitados se a gente tivesse olhos e ouvidos atentos para lidar com a situação. Então, e aqui só uma abordagem um pouco técnica a respeito do comportamento suicida. Ele não surge do nada, apesar de que muitas vezes as pessoas têm uma reação enorme de surpresa, né, em relação ao que aconteceu, mas a pessoa vai dando sinais. Então, geralmente começa com sentimentos mais difusos de desesperança, a questão de mudança de comportamento, perda de interesse em atividades que a pessoa costumava aproveitar, gostar. E isso vai escalando aos poucos, dessa desesperança difusa para pensamentos difusos de que a vida não vale a pena. Desses pensamentos, eles ficam mais frequentes, a pessoa começa a pensar realmente em formas de se matar e acaba fantasiando que de repente, e se eu jogasse o carro na frente desse outro carro, ou se eu me jogasse dessa ponte, mas ainda não é nada estruturado. Isso vai evoluindo para um planejamento bastante perfeito, assim, bastante estruturado nesse sentido. Realmente, eu vou pegar os remédios que eu estou usando, vou juntar, não vou juntar. Quando o fulano não tiver, eu vou pegar aquela corda que está guardada em tal lugar e vou armar e vou usar. Então, enfim, né? Até realmente a pessoa criar, consumar o fato, exatamente. Então, não vendo nada e a gente precisa estar atento justamente para os comportamentos para a gente abordar a ideia e a tentativa o mais cedo possível. Essa parte eu vou passar porque, na verdade, ela é bastante repetitiva em relação ao que a gente já conversou até aqui, né? De como lidar com a pessoa, diante de uma pessoa em tentativa. Manter a calma, procurar ser uma escuta acolhedora, né? Tentar oferecer meios da pessoa buscar ajuda, não emitir juízos de valor em relação ao que a pessoa está sentindo. Isso faz um resumo. Como eu gosto muito de arte, de uma forma geral, e o tema ele tem uma abordagem ampla aí nas diversas. Né? Então, desde pequenos documentários como esse sobre precisamos falar do suicídio, foi daí que eu tirei o nome. Que é um documentário curto que está no YouTube disponível, tem 20 minutos aproximadamente. A Karen Scalacini, ela é uma referência no tema do estudo de suicidologia, então existem considerações muito boas, muitas delas eu compartilho, a gente conversou aqui, né, nessa abordagem. Tenho a série disponível na Netflix, As 13 Razões Por Quê, né, que é uma abordagem um pouco de culpar, né, assim, de culpabilizar o outro, e não é tão simples assim, mas de qualquer maneira vale a pena entender a situação do adoecimento da personagem e como as ações dos outros foram intervindo nessa saúde mental dela, né? Então eu faço essa observação em relação a essa tendência que é um assunto complexo, mas não é bem assim, porque acaba voltando para aquela questão, se matou porque fulano fez isso, não é bem assim, né? Mas vale a pena. E aqui alguns vídeos, alguns filmes que são inspirados em história de pessoas, autores, que se suicidaram, na verdade, né? Last Days, que é a história dos últimos dias, de Kurt Cobain, do Nirvana. As Horas, que conta um pouco da história da Virginia Woolf, escritora maravilhosa. Garota Interrompida, também é baseada em história real, com Winona Ryder e Angelina Jolie, bem novinha aí. E Orações para Bob, que também é sobre a história
ajuda, tá? Então tem o Centro de Valorização da Vida, que é o 188, o CAPS, como eu falei, que é um centro muito importante de atendimento, é aberto ao público, então se tem um CAPS, procura um profissional para conversar, tá? Além de UPA, SAMU, o que estiver disponível, não esteja sozinho, não sofra sozinho, procure essa ajuda, porque ela pode ser decisiva. E aqui, eu achei interessante trazer alguns cards que são do site da Associação Brasileira dos Sobreviventes e Enlutados por Suicídio. Achei interessante porque são propostas baseadas na vivência, né, das pessoas. Então, pessoas que tentaram suicídio e sobreviveram, e as pessoas que perderam entes por conta do suicídio deixam aí uma carta aberta, que no próximo slide eu deixo o QR Code para vocês terem acesso à carta se quiserem assinar, e lá tem muitas sugestões do que fazer, como abordar, que são muito válidas, até porque são bastante vividas, né? São bastante reais, né? Então, algumas delas como essa, né? E se o Setembro Amarelo nos ensinasse a detectar mais cedo o risco de suicídio, que é o que a gente está aqui tentando pregar, né? E melhorar a nossa percepção. E se o Setembro Amarelo motivasse o SUS a se preparar com equipes multidisciplinares de saúde mental para além do CAPS, né? Ter pessoas, profissionais capacitados nas urgências, né? Nos plantões, por aí que a gente vê muitas vezes que alguns profissionais lidam muito mal, na verdade, com uma pessoa que teoricamente passou por uma tentativa, né? Porque quem quer consegue, enfim, aqueles preconceitos que a gente já viu aqui que não ajudam em nada, só pioram a situação. Aqui o link para a carta que eu falei, que é uma carta interessante do pessoal da associação, que é a Abrace, né? Então, além da carta, tem várias sugestões lá, acho que vale a pena a leitura também. Além disso, tem meios também oficiais, como o próprio site do Setembro Amarelo, né? Se vocês fizerem uma busca no Google sobre cartilhas de prevenção de suicídio, você vai perceber que abre diversas possibilidades lá de sites com cartilha voltada para os meios de comunicação, para atenção primária, terciária, secundária e terciária, para a população em geral. Então, assim, existem já muitos materiais divulgados, que foram baseados em estudo e que ajudam, né, para escolas, enfim, tem material para ser aplicado em qualquer ambiente. E que a gente, querendo se educar, consegue replicar isso onde a gente atua, seja na escola, seja na comunidade, na igreja que a gente participa, nas equipes especializadas. Então, dá para a gente ir melhorando e se aperfeiçoando em relação ao tema, com certeza, tá? Pode passar. Conseguiram pegar? Pronto. E aqui eu só quis destacar alguns dos ICs que a Abraços traz lá no site dele, né? Que a gente já acabou abordando alguns aqui, mas eu vou ser redundante. Bom, e se conseguíssemos detectar mais cedo a ideação suicida da pessoa amada? Para isso, a população precisaria ter acesso às informações corretas por meio de campanhas educacionais baseadas em informações confiáveis e atualizadas. E se nós tivéssemos acesso a equipes multidisciplinares especializadas em saúde mental, com rápido atendimento nos casos de emergência? Para isso, o SUS deveria estar preparado com profissionais valorizados e capacitados. E se ao pedir ajuda, as pessoas evitassem ajudar com discursos moralistas e religiosos? Para isso, é importante respeitar a diversidade de crenças e vivências das pessoas que estão em sofrimento. Vou pular para o que está em destaque, porque são vários e acho que vale a reflexão, né, de todos. Mas e se a sociedade fosse educada para não ter preconceito contra a saúde mental
gênero. Para isso é preciso educar as pessoas para que elas respeitem a diversidade. A nossa sociedade ela é diversa. E é o que nos motiva a vir para uma palestra por semana, 2, como a gente tem estado, porque eu acho que é a partir da educação